Bom, eu tenho certeza que tu já está cansado de entrar em falsos rompimentos de suporte ou resistência, onde tu acredita que haverá um rompimento e ele acaba não acontecendo. Ou quando acontece um rompimento, tu acaba não entrando. Eu quero trazer hoje um assunto sobre suportes e resistências e como tu consegue entender ele e parar de perder dinheiro nessas regiões que são as regiões mais importantes do mercado dentro do day trade. Vem comigo para a tela do meu computador e hoje o assunto é suportes e resistências. Fala galera, seja muito bem-vindo aqui a WR, muito prazer, meu nome é Lucas e hoje o nosso conteúdo é sobre suportes e resistências. Eu já te peço desculpa, estou aqui de manta, tô de tudo, com um chazinho, mas é muito frio aqui no Rio Grande do Sul, onde eu estou morando hoje. E só por isso aí eu acho que já deveria por eu estar trazendo um conteúdo de qualidade hoje, conteúdo de mentoria, que tu paga e investe muita grana e os caras não te entregam isso. Eu acho que já vale a tua inscrição só por eu estar aqui gravando esse vídeo aí, neste friozão que tá aqui no Rio Grande do Sul. Bom, brincadeiras à parte, tu te inscreve aí se tu quiser. Se tu gostar do conteúdo, te inscreve e deixa o like aí, deixa o comentário. Então, bora pro nosso assunto hoje, suporte e resistência. E o que a gente vai falar hoje aqui? Bom, nosso primeiro assunto é sobre como operar em tendências. Suportes e resistências não são iguais. A diferença é entre os mercados de altas e baixas. Nosso ponto 2, nosso segundo assunto é como operar em lateralizações dentro de caixotes, dentro de congestões, aonde o mercado vai estar exprimido. Como a gente vai estar aproveitando esses momentos aí. E o nosso terceiro tópico é quais são os gatilhos de entradas, e esse daí eu vou te falar no final do vídeo, para tu saber, tu vai ficar até o final, e eu te garanto que tu vai achar muito top esse estilo de operacional que eu utilizo dentro das minhas entradas aí. Então, bora para a tela aqui do meu computador. Bom, e aqui na tela do meu computador, para ti que não sabe ainda o que é um suporte ou uma resistência, ou já sabe, e eu vou te passar umas dicas a mais para tu entender falsos rompimentos e rompimentos válidos, ou trabalhar dentro de consolidação. O que ele é um suporte? Um suporte, ele é aonde o preço tem uma dificuldade de romper para baixo. Então, se por exemplo, o suporte ele vai ser sempre abaixo do preço da onde está o teu ativo. Independente, aqui a gente está trabalhando com mini dólar. Então, aonde ele tem uma dificuldade de romper, embaixo para baixo, ele é determinado um suporte. Como, por exemplo, aqui. O mercado abriu bem aqui nesta região aqui. Ele vem aqui embaixo, teve esse toque e já subiu. Quando ele caiu, ele sentiu essa mesma região aqui. E suporte e resistência, ele não são um preço fixo. Que nem se tu olhar lá no canto da minha tela lá, tem os números. Como o mini dólar, provavelmente tu já conhece. Ele vai ter a região que é entre o, vamos por exemplo, entre o 500 e o 504, 505. Não é um número exato dentro do preço que ele vai respeitar. É aquela região aonde vai ter o player defendendo aquele preço. Então, por exemplo, ele fez a abertura aqui, já teve esse toque aqui, já segurou aqui, subiu, ele caiu, ele deixou esse ponto de defesa aqui, deixando o quê? Uma resistência. A resistência, ela é sempre aonde ele está para a parte de cima do preço, aonde ele encontra dificuldade de romper. Imagina como se fosse um apartamento. Tá subindo, tenta subir e tu bate no teto, por exemplo. Ela vai, toca no teto, não consegue romper. Tu só vai romper quando tu achar a parte da escada para tu passar para cima. Passou para cima, tu rompeu aquela resistência, a parte de cima. Tu tá lá no terceiro andar. Tu achou a escada para descer para baixo, enquanto não descer, o que tá nos teus pés são o suporte. Quando tu achar o buraco para descer na escada,
tu vai romper o suporte e vai descer. Então, suporte, toda a parte de baixo do preço, resistência, toda a parte de cima do preço, aonde eles encontram dificuldade de ser rompido essas regiões. Por quê? Os players, quando eles defendem algum ponto, é que eles têm interesse naquele preço. Provavelmente alguma posição deles, ou eles acham que o preço está um preço barato para fazer uma compra, ou está um preço caro já, e eles optam por fazer venda. Então, isso é o ponto que eles encontram dificuldade para ser rompido por causa desses fatores. Então, como eu te mostrei, aqui a gente tem esse ponto criando suporte, aqui a gente já cria uma resistência, aqui a gente já deixou uma resistência também. Então, vou traçar as linhas aqui para ti, para tu entender melhor agora. Aqui eu encontrei dois toques. Abertura, tocou, tocou, ele veio próximo, olha como ele retrai aqui, ó, próximo. Como eu te falei, são faixas. Retraiu, e aqui ele já rompeu aqui. Como eu sei que ele rompeu esse movimento? Ele veio para baixo. Ah, aqui não foi um rompimento? Não, porque aqui é só um pavio. Ele deixou um pavio para baixo e fechou para cima ainda dos nossos dois últimos toques que a gente tinha nessas margens aqui. A gente só tinha essa e esse candle. A gente não tinha outra referência. Quando ele rompeu, ele deixou isso daqui. E como eu te falo, se tu for olhar aqui para trás, olha como o preço no dia anterior aqui, ó. Preciso que tu olhe essa região aqui, ó. Olha como o preço aqui, bem nessa parte, olha como ele trancou. Claro, era final da tarde, mas ele teve esse impacto aqui. De repente, para o outro dia, vamos ver se tem alguma coisa. Olha como o preço já estava enroscado na mesma região onde tinha interesse. Olha como ele fica bem enroscado nessas regiões assim. Então, vou voltar aqui. Vou tirar essa linha aqui para deixar mais claro. Beleza. Quando ele rompe, ele tende a andar um pouco para o movimento, voltar a testar aquela região lá, que após rompido esse daqui, que era um suporte nessa região aqui, ó. Nessa região aqui, após rompido, ele que era um suporte que estava abaixo do preço, ele vira uma resistência, porque agora ele está acima do preço. Esse ponto de defesa está acima do preço, ele virou uma resistência. E aí ele vai e segura de novo. E aqui, agora, quando tu vai começar a olhar, e o suporte e resistência, ele é isso. Só está abaixo do preço. Tu encontrou dificuldade, encontrou pontos que tem muitos toques, muitas travas ali, suporte. Como aqui, tocou, tocou, chegou próximo, era um suporte. Rompido, virou uma resistência. Em cima, a mesma coisa. Por exemplo, vou pegar essa linha aqui e puxar aqui. Nesses dois pontos aqui. E o mercado subiu, veio daqui de baixo, subiu. Ele tocou aqui em cima, caiu, depois ele voltou de novo, encontrou dificuldade para romper, se formando uma resistência aqui. Tu vê que o preço não consegue romper esse ponto, que é o 5.508 lá na ponta lá. Então, aqui se formou uma resistência. Se caso ele viesse aqui de novo, era um gatilho ou era um ponto de ter atenção para ter uma entrada numa venda. Tu tendo isso tudo, agora aqui eu vou te explicar. Botamos ali. E como eu te disse, o preço eles são faixas. E principalmente no mini dólar, como são preços menores, volatilidade menor, tu vai encontrar essas regiões uma mais próximas da outra. Diferente de trabalhar com mini índice ou se trabalhar com S&P, são mercados maiores, tem mais volatilidade. Se trabalhar então em Forex, os suportes e resistências, elas são mais amplas. Aqui acaba mesmo que a gente está dentro de uma consolidação. O mercado, ele tentou romper essa faixa, mas olha como ele anda aqui, ó, de lado, bem dizer.
ele só vai ter esse daqui foi só um falso rompimento, bem dizer, desse fundo aqui. Porque se tu olhar aqui, olha esse candle grande, fechando, e olha o volume lá embaixo, já sem a continuidade da venda. Por exemplo, que nem aqui, vou te mostrar já que eu te falei já do gatilho, antes de falar das consolidações. Quando está operando, aqui ele abriu, veio, deixou o fundo, marcando o suporte. Olha o candle que rompe esse suporte aqui. Foi um candle de força. Isso é um candle forte, fechando quase sem pavio aqui embaixo. Olha o nosso volume lá embaixo. Aqui segue a linha tracejada aqui, ó. É o maior volume do dia. Quase o maior volume do dia não, mas é o segundo maior volume do dia. O maior é esse daqui, que também é um candle de venda, tentando romper aquele primeiro fundo. Após algum tempo, ele vem e forma outro volume grande com outro candle de venda. Aqui era uma entrada perfeita de venda de rompimento, porque ele teve um candle forte, teve o volume também, te dando a condição de tu entrar e fazer um trade de no mínimo 1 para 1 aqui. Era um trade de 7 pontos e meio de stop para 7,5, 1 para 1 tranquilinho, pegava aqui. Beleza. Aqui após esse falso rompimento, porque a gente tem, se for olhar, analisar esse falso rompimento aqui, que era o fundo do dia anterior, que foi aqui, ó, bem aqui. Esse fundo do dia anterior foi a mínima, foi a mínima não, foi o fechamento, né? O mercado veio, fechou esse gap aqui, ele tenta romper e olha o volume lá embaixo lá, já não teve tanto volume também. Então o próximo candle de compra já mostra uma região que teve volume e teve compra e interesse. Se eu não gosto de fazer esses trades assim, de que, por exemplo, o meu tem um topo, tem um fundo, tem um topo menor, ele está desenhando a tendência de queda, eu não faço esse trade porque ele fica na cara mais contra a tendência. Ele poderia ter revertido tudo, mas não foi o que aconteceu. Né? Mas teria sido pega um rompimento aqui, olha lá, ó, teria pago 1 para 1 também. 9 pontos e meio. Dois tradezinho tranquilo, de 9, um de 9 pontos e meio, outro 7 pontos e meio. Beleza, agora eu vou te mostrar o rompimento, outro rompimento também. Tu já entendeu que aqui, como ele tem um toque, ele virou um suporte, ó, o preço está para cima, suporte, suporte, rompeu. O outro próximo candle rompeu sem volume, próximo candle formou um candle de força, então já deu gatilho já para tu fazer um falso rompimento aqui. Mas trabalhando dentro disso daqui que tu levaria em consideração que fosse uma consolidação, que é o que tu opera a consolidação. Tentou romper, não conseguiu, tu entra para trabalhar dentro do caixote, dentro dessa lateralização aqui. Tentou romper, não conseguiu para cima, tu tenta trabalhar com essa dentro do caixote. Aqui tu percebeu que ele fez um toque, fez outro toque, tentou romper, voltou, segurou aqui, segurou, segurou e rompeu. Rompeu o nosso suporte. Só que aqui tu teria uma dúvida na entrada, porque tu tem uma mínima do dia aqui ainda, ó. E olha só o que acontece. Esse candle que rompe, este candle aqui que rompe, olha o volume lá embaixo. Olha como ele aumenta bem na mínima do dia que tá. Ele está próximo à mínima do dia e o volume começa a aumentar com um candle forte. Olha esse candle fechando forte. Tu poderia ter feito essa venda aqui, arriscando que ele fosse romper aquela mínima, que seria essa daqui, que é um falso rompimento, ou tu esperar ele romper essa mínima aqui, fechando outro box e olha o que acontece lá no volume. Presta atenção. Esse volume desse candle fechou grande. Ele fechou grande já. Olha o próximo. Fechou maior ainda. Então ele está tendo uma crescente de volume, dando ainda os candles de confirmação com forças.
Então aqui poderia ter feito um trade de, após ter rompido a mínima desse candle, de 1 para 1, que seriam 5,5 pontos, ou fazer aquele primeiro movimento. Porque se tu pega aqui eu estou no, no gráfico de 2 minutos. Se tu pega um gráfico de 5 minutos, esse candle aqui estaria fechando nesse box aqui, ó. No próximo candle. Então aqui daria um tradezinho de 10 pontos. E também ele foi e pagou 1 para 1 tranquilo. Bom, suportes e resistências são isso, aonde o preço encontra dificuldade. Só que qual que é a cereja do bolo? Precisa entender, se tu for operar rompimentos, que o rompimento de um suporte ou o rompimento de uma resistência, ele precisa ter os dois gatilhos. É um candle de força, um candle forte, sem pavio, e tem que ter o acompanhamento do volume. Um rompimento sem volume, como houve nesse daqui, que foi um candle que fechou para baixo, fechou com pouco pavio, mas não teve continuação do volume. Essa é uma entrada que te mostra a falha do rompimento. Não foi um rompimento. Esse não foi um rompimento confirmado. Ele poderia até ter caído e ter desabado mais 30 pontos, poderia. Mas é um trade muito mais arriscado do que tu tentar pegar o rompimento de suporte com um candle forte, com volume forte, tu pegar o rompimento de suporte, um candle forte, com volume lá embaixo maior que o anterior, diferente do rompimento com volume menor que o anterior ainda e pouco volume. Então a dificuldade de continuar essa movimentação é isso. E o gatilho que eu quero te trazer é esse aí hoje. Cuida, se tu opera rompimento, cuida esses detalhes, que são os candles e o volume. Utiliza volume. O mercado financeiro, ele é oferta e demanda. Então tu tem que entender aonde os players têm intenção de continuar levando aquele movimento. E operar a favor sempre da tendência de preferência. Esse é o conteúdo de hoje. Te agradeço que ficou até aqui. Muito obrigado. Fica até o próximo vídeo. Se gostou, te inscreve, deixa comentário e até a próxima.